Abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, no último capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 3. Aleluia. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, que a tua palavra venha falar aos nossos corações nesta noite, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos revelar aquilo que a tua igreja, aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor venha falar de maneira especial aos nossos corações, para que sejamos instruídos, para que sejamos edificados, para que sejamos exortados, para que sejamos consolados pela tua palavra. Não nos deixe distraídos, não nos deixe ansiosos, preocupados, mas coloca em nosso coração, Pai, o teu Espírito Santo, a tua sensibilidade, para absorvermos nesta hora, nesta noite, tudo quanto o Senhor nos quer transmitir, e é para a glória do teu nome que eu peço isso. Amém e amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Esse texto que eu li da palavra de Deus é um texto onde contém a história de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Oficialmente foram 3 viagens missionárias que ele assim o fez, abrindo igreja, plantando trabalhos, depois posteriormente visitando os trabalhos já abertos. Mas a sua terceira viagem missionária, ele intenta ir para Jerusalém, e mesmo sendo avisado, mesmo sendo ali constrangido pelos irmãos para que não fosse, avisado profeticamente, porque ali ele sofreria prisões, ali ele sofreria ainda mais. Mesmo assim, debaixo da direção de Deus, ele se dirige a Jerusalém na sua terceira viagem missionária, e ali então ele é afrontado, ele é acusado, ele é perseguido pelos judeus daquele lugar, por não aceitarem a pregação do evangelho. E ele é colocado em prisão pelo governador chamado Félix, a quem ele mesmo fazendo a defesa, e Félix se inclinando para receber aquela palavra, Félix se preocupa em mantê-lo preso para agradar as autoridades judaicas. Depois, Festo, um novo governador, assume. Paulo já está há um tempo preso. O rei Agripa aparece na cena, a quem Paulo faz a sua defesa. Eles não veem crime algum naquilo que Paulo está se defendendo, mas Paulo, como cidadão romano, os judeus queriam encarcerá-lo e queriam matá-lo. Os judeus queriam a vida dele, mas como estava sob o domínio de Roma, e
Paulo era um cidadão romano, ele apela para César. E ele apelando para César, o governador Festo aceita o seu apelo e encaminha-o para Roma. E aí a gente vê essa história que você pode ler na sua casa depois, quando Paulo embarca junto com outros prisioneiros numa viagem para Roma. E aí alguns apontam como essa viagem como se fosse a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Desta vez indo para um julgamento, desta vez indo para a prisão, mas ele está indo com uma missão, ele não perde a viagem. E durante essa viagem, durante esse trajeto, eles enfrentam muitas adversidades, eles enfrentam uma tempestade muito forte no mar Adriático, um mar que é difícil de navegar, e é incrível quando a gente começa a ler, começa a mergulhar nas Escrituras, e a gente vê que Paulo entra ali como um prisioneiro, mas ele tinha uma unção de Deus sobre a sua vida. E da mesma maneira que José, lançado no cárcere, sendo um prisioneiro, mas a graça de Deus estava sobre a vida dele, ali no cárcere ele se destaca, e ele se torna ali, mesmo sendo um prisioneiro, numa condição inferior à tripulação ou a oficiais que estavam ali. Mesmo assim a gente vê ele se destacando por conta de um propósito que Deus tinha na vida dele. Isso nos mostra que, independente do lugar que nós estivermos, independente do lugar em que formos colocados, independente do lugar onde nós convivermos, a unção de Deus na tua vida, ela vai fazer a diferença em você, para a vida de outras pessoas, para que um propósito maior do que um processo que às vezes estejamos vivendo, porque durante o processo da prisão de José, da prisão de Paulo, não estava sendo fácil, mas o nosso Deus, Ele tinha um propósito maior. O nosso Deus tem um caminho no deserto. O nosso Deus tem um caminho no meio do mar. O nosso Deus tem abrigo em meio à tempestade. Aleluia. E você vê que eles recebem uma instrução de alguém que tinha intimidade com Deus, mas o oficial daquela embarcação, um homem chamado Júlio, um centurião que estava encarregado daqueles presos, de Paulo e dos demais, mesmo Paulo se levantando e trazendo aquilo que o Espírito de Deus havia falado com ele, aquele homem prefere dar ouvido aos tripulantes. E aí, irmãos, eles enfrentam uma tempestade terrível, eles enfrentam um mar revolto, eles ficam à deriva, eles ficam sem eira nem beira, como a gente diz no nosso ditado de hoje. Eles ficam sem direção. Precisamos pensar que naquela época as embarcações não tinham os recursos tecnológicos que existem hoje, GPS, bússola, não é?
era uma forma mais rudimentar, mas eram homens experimentados. Mas o fato deles não ouvirem a voz de Deus quando eles aportam num lugar chamado Bons Portos, e Paulo diz: é melhor a gente ficar aqui, esperar, porque vem uma tempestade. Mas aquele homem prefere ouvir o conselho dos marinheiros, os conselhos do mundo, a gente pode colocar assim. E eles então partem ali daquele lugar, e eles começam a enfrentar um vento terrível, uma tempestade terrível, e eles então começam a sofrer perdas. Perde-se a mercadoria, perde-se tudo que havia na embarcação, mas Deus fala com Paulo que nenhuma vida iria se perder naquele lugar. O homem que tem a unção de Deus estava presente, e de prisioneiro ele passou a exercer uma posição de capitão daquele navio. Aqueles homens ficam cerca de 14 dias, 14 dias totalmente à deriva, sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrelas. E é incrível a gente pensar, irmãos, que Paulo era pregador do evangelho, Paulo era ganhador de almas, Paulo estava vivendo um propósito de Deus. Mas mesmo ele vivendo um propósito de Deus para a sua vida, não o isentou de viver as adversidades, de passar pelo meio da tempestade, de sofrer com as perdas, de passar o medo. É normal, irmãos, quando a gente se dispõe a viver o propósito de Deus, a viver o chamado de Deus, a cumprir aquilo que Deus nos estabelece, é normal a gente enfrentar oposições, é normal a gente enfrentar pessoas contrárias, é normal a gente enfrentar adversidades. Mas quando Deus está na frente, o Senhor garante o resultado. A tempestade fora dura, a tempestade faz com que eles fossem lançados numa ilha. A tempestade faz com que o barco encalhasse, e as ondas eram tão fortes que fizeram com que aquela embarcação se quebrasse. Os soldados queriam matar os prisioneiros, mas Deus tinha propósito na vida de um prisioneiro. Deus já tinha falado com um prisioneiro que nenhuma das 276 almas que estavam ali iria se perder. O homem queria pôr fim, mas Deus ainda tinha uma história a escrever. Olha o que Deus está falando para alguém nessa noite. O homem pode tentar parar você, o homem pode tentar pôr fim naquilo que Deus te chamou para viver, mas o Senhor ainda tem uma história a ser escrita para a tua vida. Aperte a mão deste irmão, seja profeta na vida dele e diga assim: Deus ainda tem uma história para escrever na tua vida. Deus ainda tem uma página em branco para escrever a teu respeito. O inimigo, ele vai tentar te parar, o inimigo vai tentar fazer com que você desanime, fazer com que você jogue a toalha, mas o meu Deus ainda tem uma história para escrever no teu ministério. Alá Yassura Mandacai, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
14 dias. Depois o barco se quebrando, alguns tentaram fugir nos botes, mas Paulo diz: ó, não sai ninguém do barco. Se quiser sobreviver, tem que enfrentar a tempestade. Diga para alguém: não adianta querer escapar. Melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Não adianta querer fugir, não adianta. Se fugir é morte. Então fica todo mundo no barco. Aí as autoridades, e aquele barco tinha gente de todas as classes. Tinha os oficiais, tinha os tripulantes, tinha os marinheiros e tinha os presos. Aí Paulo diz: ninguém vai se perder. Se ficar aqui, alguém vai dizer, mas vai afundar. Alguém vai dizer, mas vai se quebrar. Alguém está dizendo, mas isso aqui não vai dar certo. Mas uma voz profética estava ecoando naquela embarcação. Em meio ao caos tinha uma voz profética ecoando: ninguém vai se perder neste lugar. Por favor, diga para essa pessoa: ninguém vai se perder na sua casa. Isso é profético para alguém. As pessoas de fora vão dizer, mas o mar está muito grande, a tempestade já teve tantas perdas. Pode perder o material, pode perder o que a traça corrói, o que o ladrão leva, mas a tua alma está escondida em Cristo Jesus. Aleluia. Então uma parte nada para a praia, a outra parte se agarra à porta, à tábua. Se fosse eu tinha que agarrar uma tábua bem grande, que eu não sei nadar nem em lagoa, nem em piscina, que dirá num mar daquele, né? Mas até quem não sabia nadar sobreviveu. Se você não sabe se virar sozinho, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Se você não sabe o que te espera, fica tranquilo, o meu Deus, Ele garante a sua vida. Se você não sabe como fazer, o que vai ser, fique em paz e aquiete a tua alma, porque o meu Deus está cuidando da tua vida. Fecha os seus olhos. Feche os teus olhos, comece a pensar no cuidado de Deus sobre a tua vida. Comece a pensar quantas coisas ruins aconteceram neste ano. Comece a pensar quantas coisas não deram certo, quantas coisas naufragaram pelo caminho. Mas comece a pensar que até aqui a mão de Deus te sustentou, te guardou, te protegeu. Até aqui a mão do Senhor te colocou em pé. Situações que aconteceram que você não sabia o que fazer, mas o meu Deus não deixou você morrer. Você está aqui para testemunhar. O meu Deus não deixou você naufragar. Você está aqui para glorificar. Aleluia. 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 Eu vou repetir, Deus ainda tem uma história para escrever na tua vida. Eu preciso repetir para você ouvir, Deus ainda tem uma história para escrever na tua vida. Deus ainda tem uma página em branco para escrever na tua história. Deus não vai deixar que as coisas se acabem do jeito que estão. O Espírito de Deus não me deixa saber para quem eu estou falando isso, mas o Senhor está falando para alguém. Deus não vai deixar você se acabar da maneira que você está hoje.
O processo, a tempestade, a luta que você está vivendo é para um propósito, e o Senhor Deus está no meio dessa tempestade. O Senhor Deus, Ele está falando à tua alma: você não vai sucumbir a essa tempestade, você não vai naufragar a essa tempestade. O meu Deus está cuidando da sua vida, o meu Deus está cuidando da tua alma, o meu Deus está cuidando de você. Mas eles vão parar numa ilha, náufragos, numa terra de bárbaros. E a Bíblia diz nos primeiros versículos do capítulo 28, que eles escaparam com vida, que eles sobreviveram numa ilha chamada Malta. Ali as pessoas estranhas, as pessoas que a Bíblia diz que eram bárbaros, eles usaram de humanidade para com eles, usaram de calor humano. Quem estava no barco com eles queria matar alguns. E às vezes quem está vivendo o processo com a gente até pode querer nos ver mal, mas aí, às vezes Deus prepara pessoas estranhas. Às vezes Deus prepara pessoas que nós não conhecemos. Você está entendendo o que Deus está falando? Às vezes Deus prepara pessoas que a gente nunca imaginou, situações que a gente nunca pensou, e o Senhor nos coloca ali. Você pensa: agora caímos numa terra de bárbaros, mas aí Deus usa pessoas estranhas, pessoas que não conhecemos, para ser bálsamo de Deus para nossas vidas. Às vezes esperamos a mão estendida de um conhecido, às vezes esperamos o cuidado de alguém que está próximo, mas Deus levanta pessoas distantes, Deus levanta pessoas desconhecidas, Deus levanta pessoas que nós nem imaginávamos, para poder nos acolher, para poder nos abraçar, para poder usar de humanidade para conosco, porque às vezes o momento que a gente está passando é de tanta fragilidade, que a gente só precisa de um abraço, que a gente só precisa de humanidade. E quantas lutas nós enfrentamos e esperamos de pessoas próximas pelo menos humanidade, mas não achamos. Mas o Senhor nunca vai desamparar. Você pode dizer para essa pessoa: o Senhor nunca vai desamparar. Se não tiver alguém conhecido, Ele vai usar alguém que você não conhece. Se não tiver um crente para obedecer, se ele der a ordem, até o inimigo tem que obedecer. Se ele der a ordem, até os demônios têm que obedecer. Se ele der uma ordem, ele faz que nem fez com Ciro. Ciro, meu ungido, era ímpio, mas quando Deus quis usar ele, Deus usou. Fique tranquilo, Deus vai levantar alguém. Estou profetizando para a tua vida, fique em paz, Deus vai usar alguém. Deus vai levantar alguém. Uma porta Deus está abrindo nesta noite. Deus está falando comigo, uma porta Ele está abrindo para você nessa noite. É uma resposta que você esperou de pessoas que você olhou assim: ó, ele pode, ele pode, ele pode, e você está esperando de uma delas, mas o meu Deus está usando alguém que você nem imagina. É o improvável, mas Deus usa o improvável. Oh, aleluia! Aquete o teu coração, Deus vai estender a mão em tua direção. Aquete a tua alma, o Senhor vai derramar bálsamo
bálsamo sobre você. Os moradores da ilha abraçaram aqueles homens, aqueles náufragos. Imagina eles fragilizados e agora sendo acolhidos. Eles sendo acolhidos, eles começaram a ficar em volta de uma fogueira, começaram a se esquentar, começaram a aquecer o corpo. A Bíblia diz que aqueles bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. Então agora aqueles náufragos tinham um lugar coberto, aqueles náufragos que pensaram que ia morrer, depois de muitos dias, pelo menos 14 dias à deriva, 14 dias sem ver luz, 14 dias sem ver sol, 14 dias sem comer, sem se alimentar, 14 dias pensando que ia morrer, agora eles tinham um abrigo. Acenderam a fogueira, colocaram eles perto, eles começaram a se aquecer. Só que eu disse aqui que quem tem a unção, quem tem um chamado de Deus, ele faz a diferença. Aí o texto vai nos dizer que eles estavam em volta da fogueira que os bárbaros fizeram, que eles estavam abrigados por causa da chuva e por causa do frio. Mas Paulo, ele se preocupa quando ele vê a fogueira acesa, quando ele vê as pessoas em volta, ele se preocupa com a continuidade daquilo. Ele se preocupa em manter aquele fogo aceso. Porque às vezes é fácil a gente ficar em volta do fogo. Às vezes é fácil a gente ficar de carona naquilo que outra pessoa fez. Hoje talvez deveria ser um culto de ensino, mas Deus colocou essa palavra no meu coração, e se é noite de ensino, Deus está falando conosco. Paulo poderia pensar assim: poxa, eu já fui usado por Deus, poxa, eu sou o apóstolo, eu vi Jesus, eu recebi visões do céu, foi por causa minha que esse pessoal está tudo são e salvo. Agora eu tenho que sair aí para manter essa fogueira acesa? Deixa que outro faça alguma coisa, deixa que outro tome a frente, deixa que outro coloque a mão agora, eu já fiz a minha parte. Quantos de nós às vezes pensamos assim: eu já fiz a minha parte, eu já dei a minha contribuição, eu já coloquei a mão, eu já participei, deixa outro participar agora. Mas o texto está nos dizendo que Paulo sai dali do acolhimento, teria todas as razões, motivos justas para ficar só ali, e deixa alguém colocar o fogo, deixa alguém cuidar do fogo, porque acender fogo é fácil, irmãos, o difícil é manter o fogo aceso. Acender o fogo é tranquilo, o negócio é você fazer ele continuar com a mesma intensidade. Aí que está a dificuldade, porque passando os primeiros momentos, a empolgação se acaba, o cansaço vem, a fadiga vem, a cobrança vem, e às vezes a gente quer esperar pelo outro, mas a Bíblia vai deixar relatado, a Bíblia deixa escrito para nós, que Paulo se preocupa e ele sai em volta,
e ele começa a pegar gravetos. Eu me lembro de pelo menos 2 passagens que falam de graveto. A primeira é aquela viúva que estava pegando graveto para fazer um fogo, e apareceu o profeta Elias. Ele falou: você vai fazer o quê? Eu vou fazer um bolo para mim, meu filho comer, a gente vai morrer que não tem mais nada. E aí Elias lança uma palavra profética sobre a vida dela, e você sabe a continuidade, que a farinha não acabou da panela, o azeite não secou, ela viveu, porque obedeceu a voz do Senhor, estava catando graveto. Aí aparece de novo Paulo aqui, e ele vai catar graveto, e aí uma víbora, talvez uma serpente, um animal de peçonha, pica a mão de Paulo. Quem está trabalhando, estava todo mundo tranquilo, justamente em quem está fazendo, justamente em quem colocou a mão, em quem se preocupou. Você já percebeu que acontece isso? Você está tranquilo, não acontece nada, mas quando você se dispõe a fazer alguma coisa, você já percebeu o que acontece? Alguém se levanta, alguém te acusa, alguém te calunia, alguém fala mal, aí os problemas começam a acontecer em casa, no trabalho, parece que as coisas começam, é sinal que está dando certo. Fala para o teu irmão assim: é sinal que está indo bem. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, não fique preocupado se de repente as coisas começarem a sair do teu controle. Elas continuam no controle da mão de Deus. Porque Paulo estava pregando, Paulo estava numa viagem missionária, agora custeada pelo governo de Roma. Paulo estava cuidando daquelas almas, 276 almas, ele estava ali. Paulo estava preocupado em manter a chama acesa. Paulo estava pegando graveto, mas de repente uma serpente pica Paulo, ele poderia falar: agora chega. Se fosse eu e você, meu Deus, para mim não dá mais, eu estou tentando, eu estou insistindo, mas não vai, não flui, não acontece. Cada vez que eu tento fazer uma coisa, a coisa dá errado. Cada vez que eu coloco a mão, sai alguma coisa do meu controle. Mas a Bíblia está dizendo que Paulo não parou. A Bíblia está dizendo que a chama já estava acesa. E se a chama já estava acesa, ele pega aqueles gravetos, ele não se intimidou, porque uma víbora o picou. No teu caminho você vai encontrar algumas víboras. Diga para o teu irmão: cuidado. No teu caminho você vai encontrar algumas pedras, mas fique tranquilo. O Deus que te chamou está cuidando de você. No teu caminho você vai encontrar algumas oposições. Você vai passar por algumas tempestades, mas o meu Deus te garante a vitória. Se o fogo está aceso, a serpente não vai prevalecer. Se o fogo está aceso, o animal selvagem não vai chegar perto. Se a chama está acesa, a serpente vai ser queimada no fogo. Se a chama está acesa, o mal não vai prevalecer no nosso meio. Se a chama está acesa, o mal não vai alcançar a tua vida. É justamente com quem está trabalhando que acontece. É justamente com quem está se dispondo que parece que começa a dar errado. Aí aqueles homens olham para Paulo e dizem: esse aqui é o pior de todos. Esse aqui não vale nada. É como assim os amigos de Jó, né? Está vendo? Estou dizendo, olha o que aconteceu. Foi tentar se amostrar, amostradinho. Foi tentar aparecer, puxar saco. É sempre assim, irmão. Quem começa a fazer alguma coisa é chamar de puxar saco,
é chamar de exibido, é chamar de presepeiro. Tem uns adjetivos a mais aí que não convém falar. Mas não se intimide por isso não. Não se acovarde por conta das oposições. Irmãos, Deus está chamando catadores de gravetos neste tempo. Alguém que não esteja preocupado em se aparecer. Alguém que mesmo que já tenha feito tanto, ele não para, ele não desanima, ele não se acomoda. O frio não detém ele, a chuva não para ele, a tempestade não para ele. Mesmo ele já tendo feito por tanto tempo, ele continua se dispondo para sair e pegar graveto. O profeta Ageu 1:8, ele diz: sobe um monte, pega a madeira. O profeta Ezequiel, no versículo 30 do capítulo 22, ele diz: eu procurei dentre eles alguém, um homem, que se colocasse na brecha. São poucos que querem estar na brecha. São poucos que querem subir um monte e pegar madeira. Porque pegar madeira dá trabalho. E tem gente que vive de incêndio. E há uma diferença entre fogueira e incêndio. Incêndio, ele devasta onde ele passa. Incêndio, ele passa assim de forma intensa, atinge não sei quantos metros aquela chama, e você vê, uau, mas passa um dia, acabou tudo. Tem crente que é assim, vem no culto de domingo, vem nas 24 horas, vem na Santa Ceia, vem no culto de congresso, ele está pegando fogo, só que na segunda-feira a chama está assim, ó, só tem cinza. Dá na terça-feira, dá na quarta-feira, dá uma semana depois ele está lá, carvão, cheio de cinza, incêndio. Mas tem aquele crente, que é o crente fogueira. Fogueira, às vezes, para manter ela, você não pode colocar uma lenha muito grande. Às vezes você tem que colocar um gravetinho. Às vezes você tem que colocar ali um galinho. Às vezes você tem que colocar uma lenha bem seca. Depois você coloca ali no meio uma lenha mais molhada. Porque quando a fogueira está acesa, até a lenha molhada pega fogo. Quando a chama está acesa, até quem está gelado pega fogo. Começa a fazer barulho, começa a sair água, mas depois que pega fogo não para mais. Mas qual é o papel meu e teu? É continuar colocando lenha. Pastor, não estou entendendo como é que eu continuo colocando lenha. Você continua orando, meu filho. Você continua meditando, minha filha. Você continua se consagrando, meu querido. Você continua na sua posição, meu amado. Você não pode sair do lugar que Deus te colocou. Você não pode se desanimar, porque no dia ainda não aconteceu, porque naquele dia não foi do jeito que você esperava. Vai pegar graveto, continua colocando, porque se nós, cada um de nós, tivermos essa consciência de que sem lenha o fogo se apaga, a chama não vai apagar do nosso coração. Por isso que Paulo sai preocupado na continuidade do fogo. O fogo está queimando hoje? O fogo está queimando hoje? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Então eu estou como um profeta de Deus essa noite, dizendo que a chama do Senhor vai arder no teu coração, a chama do Espírito de Deus vai queimar na tua alma, o teu coração vai ser inflamado pelo poder de Deus. Eu quero te pedir para se colocar em pé, aqui eu encerro. Meu Deus. Pergunte para alguém do teu lado, tem chama acesa aí? Agora eu vou te perguntar, o que você está fazendo para essa chama continuar acesa? O Senhor te chama nessa noite para continuar colocando lenha nessa fogueira. O Senhor nos chama nessa noite para a gente colocar a mão no trabalho. O Senhor nos chama nessa noite para a gente se envolver naquilo que está acontecendo. Essa palavra é uma palavra de confronto para mim e para você. É uma palavra que nos tira do comodismo, porque às vezes a gente está querendo ser levado pelo que está acontecendo, mas nós mesmos não estamos nos envolvendo. Preste atenção, não estamos nos envolvendo por opção. Optamos por ficar distantes, optamos por ficar isolados, porque alguém nos feriu, porque alguém nos falou algo, porque alguma coisa aconteceu, a gente se isola. Mas o Senhor nessa noite, Ele está te tirando do seu comodismo. O Senhor nessa noite, Ele está te chamando para você começar a colocar graveto nessa fogueira. Porque se a víbora um dia te picou, o veneno deste animal já está neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Se a víbora está tentando te atacar, essa chama que está queimando, está matando toda a peste e todo o mal. Se alguém olhou para Paulo, achou ele vai morrer, vai inchar, vai acontecer agora, vai dar tudo errado. A Bíblia diz que passou uma hora, passou 2 horas, passou um dia, mas a unção, a graça, o poder de Deus estava sobre a vida de Paulo e nenhum mal aconteceu. Eu estou profetizando que o mal que está se levantando contra a tua vida não vai ser suficiente para te parar. O mal que está se levantando contra a tua família não é suficiente para destruí-la, porque nessa noite o poder do inimigo está sendo neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora. Se você quiser vir aqui à frente para receber oração, venha. Se você quiser, vem agora. Se a palavra de Deus falou com você, corre aqui na frente. Eu vou dar 2 minutos para você sair do teu lugar e vir. Você sabe que a palavra falou contigo. Você sabe o que Deus tratou no teu coração e na tua alma. Você sabe o que Deus falou com você. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você precisa se posicionar. Você sabe o que o Espírito de Deus tratou no teu íntimo. Agora é você e Deus. Isso. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva
acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, Meu Deus, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Oh, aleluia. Senhor, aqui estão seus filhos, Pai, vieram diante do seu altar, Senhor, pois a sua palavra falou fortemente no coração deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, mais uma vez ajuntar, Senhor, os gravetos para acender a chama que uma vez o Senhor acendeu na vida deles. Oh, Senhor, eu não sei o que apagou essa chama. Oh, Senhor, se foram as dificuldades, se foram as perseguições, se foram as tribulações, se foi o medo, se foi o pânico, se foi o desespero, se foi a depressão, não sabemos o que foi que esfriou a chama neles, mas nós sabemos que o Senhor tem poder para acender de novo. O Senhor tem poder para fazer acender de novo, queimar de novo. Oh, aleluia. Que possamos, Senhor, nesse momento colocar a lenha no altar, colocar lenha no altar, colocar lenha no altar, porque é o Senhor que se encarrega de fazer o fogo descer, de fazer o fogo pegar, de fazer o fogo consumir tudo aquilo, oh, aleluia, que está impedindo de avançar, que está impedindo de realizar. Oh, fogo consumidor, fogo consumidor, queima as barreiras, queima os impedimentos, queima os bloqueios, queima as afrontas, queima as acusações, queima as adversidades. Fogo consumidor. Oh, darabassuria, darabassuria, oh, o fogo que desce do céu, que não se apague, que não pare, que os impedimentos caiam e aquilo que uma vez esfriou não se esfrie novamente, que aquilo que uma vez se apagou não se apague de novo. Oh, Darabaçu de Comanahai, que seja um fogo permanente, que seja um fogo que não se apaga, que seja um fogo verdadeiro, um fogo que queima todo o mal. Que
que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia! Espírito, Espírito, que desce Como fogo do alto, fogo do céu. vem como em Pentecoste Aleluia! e enche-me de novo. Amém. Amém. Você que está na nave da igreja, abrace alguém do teu lado e diga assim: a chama não vai se apagar. Abrace pelo menos 2 pessoas aqui no altar, por gentileza. Abrace pelo menos 2 pessoas. Profetize, diga: a chama não vai se apagar. Abraça aqui. Abraça aqui na frente. Diga para ele: a chama não vai se apagar. A lenha já foi colocada. A partir do momento que você sair daqui, é a tua responsabilidade. Continue colocando graveto nessa fogueira. Continue colocando lenha nessa fogueira. É na oração. Pastor, mas eu só tenho 10 minutos. É um gravetinho. Não deixe apagar a chama. Sem lenha o fogo se apaga, mas com lenha o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Amém? Aplauda o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Espírito, Espírito.